Se você acha que Moisés só abriu o Mar Vermelho porque Deus quis, então você ainda não conhece o verdadeiro código por trás daquele milagre. A verdade é que o que aconteceu ali, diante de milhões, com um simples gesto e uma palavra de autoridade, não foi apenas um ato divino isolado. Foi a ativação de um código quântico escondido nas Escrituras, e que até hoje permanece despercebido por quem só enxerga com os olhos da carne. Se você já leu a história de Moisés e pensou isso é coisa de filme, então talvez você ainda esteja olhando para o milagre do lado de fora. Porque o que Moisés realmente fez foi acessar uma frequência invisível, uma vibração espiritual tão poderosa que modificou instantaneamente a realidade ao redor dele. Ele não pediu, ele não implorou, ele declarou. E o universo obedeceu. O mais surpreendente? Esse mesmo poder está em você agora, mas provavelmente você foi ensinado a temê-lo, a duvidar, a esperar permissão. E é por isso que tanta gente vive orando, pedindo, jejuando, mas sem nunca ver a manifestação acontecer. Não porque Deus não ouve, mas porque ninguém ensinou o verdadeiro segredo por trás da palavra. A palavra que cria, a palavra que movimenta as leis invisíveis, a palavra que Moisés usou e que você também pode usar. E antes que você pense que isso é fantasia ou teologia exagerada, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você orou com fé e mesmo assim nada aconteceu? Seja honesto com você mesmo. Talvez, assim como milhões de pessoas, você tenha feito tudo certo. Orou, acreditou, esperou, mas ainda assim a porta não abriu, a cura não chegou, o dinheiro não veio, o relacionamento não se restaurou. Isso é frustrante, não é? Porque dentro de você existe uma certeza profunda de que você nasceu para mais, e essa certeza é real. Ela não é fruto da sua imaginação, é a memória da sua alma lembrando do seu poder. Mas tem algo bloqueando. Um código que precisa ser reativado, um princípio antigo que foi distorcido pela religião, pelo medo e pela ignorância espiritual. E é sobre isso que este vídeo vai falar. Você vai entender pela primeira vez como Moisés não apenas realizou milagres, mas manifestou realidades usando um poder que vai muito além da lógica. Vamos juntos decodificar os passos exatos que ele deu e o que ele sabia sobre o funcionamento do universo que a maioria nunca entendeu. Você vai descobrir porque a fala de Moisés antes do mar se abrir não foi um pedido, foi um comando. Vai entender como a sua fé pode estar sendo sabotada, não por falta de crença, mas por uma programação espiritual inconsciente que ainda te prende ao deserto da escassez. Vai aprender de forma simples e poderosa, como o mesmo Deus que disse, "Eu sou o que sou." Plantou em você o mesmo princípio criativo que transforma palavras em realidade. Sim, as mesmas palavras que criaram o céu, a terra e abriram o mar. Agora, imagine por um instante como seria acessar essa mesma força. Imagine atrair milagres, não como algo raro, mas como um resultado natural da sua vibração alinhada com o divino. Imagine parar de lutar e começar a manifestar. Esse vídeo é um convite para você atravessar o seu próprio mar de bloqueios, de limitações e de dúvidas. Porque a última revelação que eu vou te entregar aqui, lá no final, tem o poder de mudar tudo. E eu não estou exagerando. É uma chave que poucos conhecem e que fecha o ciclo do código quântico de Moisés com perfeição. Mas para isso, você precisa estar aqui comigo até o fim. E se você está sentindo esse chamado, se algo dentro de você vibra com essa mensagem, então faça uma pausa agora e já deixa o seu like nesse vídeo. Isso me mostra que você está pronto para ativar esse código em você. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a manifestar com consciência, com propósito e com fé.
E se você quer acelerar essa jornada, eu preparei um presente para te ajudar a se alinhar com essa frequência de manifestação de forma prática. Um conteúdo exclusivo, direto ao ponto, que vai te mostrar o caminho para manifestar com a força da palavra. O link está no primeiro comentário fixado. Clica lá e acessa. Agora, respira fundo. Sinta a presença que já começa a se mover enquanto você ouve estas palavras, porque o que você vai descobrir hoje pode ser a virada que sua alma estava esperando há muito tempo. Moisés não era apenas um profeta. Ele era um mestre da linguagem vibracional, um alquimista espiritual que compreendia os segredos da criação codificados nas palavras. Cada milagre que ele realizou, do cajado que virou serpente, da água que brotou da rocha, até o momento em que o Mar Vermelho se abriu, não foi simplesmente uma intervenção divina isolada. Foi, na verdade, a expressão viva de um princípio cósmico, a palavra como chave da realidade. No mundo espiritual, tudo vibra, tudo responde a frequências. O próprio Gênesis começa assim: "E disse Deus, haja luz." O verbo veio antes da forma. A palavra foi a centelha que organizou o caos. E esse padrão se repete em toda a Bíblia. Mas o que quase ninguém entendeu é que essas palavras não eram apenas narrativas. Elas são códigos espirituais, instruções para acessar o poder criador. Moisés sabia disso. E é por isso que, quando o povo gritava de medo diante do mar e os egípcios se aproximavam, ele não pediu socorro. Ele falou com autoridade. Ele usou a palavra como comando. Ele declarou. Ele ativou uma linguagem que não era só humana, era quântica, vibracional, espiritual. E o mar reconheceu a vibração. O universo obedeceu. Porque as águas, assim como tudo na criação, respondem a quem emite uma frequência superior com fé e convicção. E talvez, sem perceber, você tem feito o oposto disso. Tem orado com medo, tem declarado escassez, mesmo quando acha que está pedindo bênçãos. Tem dito, eu preciso, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não consigo. E essas palavras, embora sinceras, têm carregado um campo de energia que reforça a prisão, não a libertação. Por isso, muitos manifestam o que querem evitar, porque estão vibrando na urgência, não na certeza. Estão falando com Deus como se Ele estivesse longe, quando, na verdade, Ele habita dentro. A mesma centelha que moveu o cajado de Moisés mora no seu interior, mas ela precisa ser ativada. E como isso acontece? Pelo alinhamento entre mente, coração e palavra. A lei da atração não se resume a pensar positivo. Ela é a ciência espiritual da vibração. E Moisés, ainda que não usasse esse nome moderno, sabia exatamente o que fazia. Quando ele subia ao monte, não era apenas para conversar com Deus, era para alinhar sua frequência com a fonte. E quando descia, ele estava pronto para liberar comandos, e não pedidos. É por isso que ele não mendigava milagres. Ele se tornava um canal deles. Essa é a diferença. E é esse o código que a maioria ainda não acessou. Porque o mundo nos ensinou a mendigar, a esperar, a aceitar a escassez como virtude. Quantas vezes te disseram que quem muito quer tudo perde, ou que é preciso sofrer para merecer? Quantas vezes te ensinaram que dinheiro é sujo, que desejar muito é egoísmo, que confiar em si mesmo é arrogância? Essas crenças estão profundamente enraizadas no inconsciente coletivo. São prisões mentais travestidas de humildade. São programações que mantêm milhões de pessoas vivendo vidas pequenas, sem nunca acessar o seu verdadeiro poder criador. E talvez você também esteja preso a elas, mesmo sem perceber. Mas Moisés não estava. Ele ouviu a voz do "Eu sou" no deserto. E o mais profundo desse encontro não foi a sarça ardente, mas a revelação de quem ele era. Quando ele pergunta a Deus, "Quem direi que me enviou?", a resposta não foi um nome comum.
foi uma frequência. Eu sou o que sou. Essa é a chave. O eu sou é o código quântico mais poderoso do universo, porque tudo o que você declara após essas palavras, você manifesta. Eu sou pobre, eu sou fracassado, eu sou limitado. São comandos vibracionais que criam realidades. Mas quando você muda isso para eu sou abundante, eu sou livre, eu sou canal da fonte, então o universo começa a responder de outra forma, porque ele só pode te dar aquilo que você declara com convicção. Ele não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E Moisés entendeu isso. Por isso não se trata de repetir frases como um papagaio espiritual. Trata-se de vibrar aquilo que se declara. A palavra tem que vir com presença, com autoridade, com certeza, assim como ele fez. Por isso a sua oração precisa mudar. Ela precisa deixar de ser um grito de socorro e se tornar uma declaração de identidade. Não diga mais, me ajuda a sair da dívida. Diga, eu sou suprido pela fonte ilimitada. Não diga mais, eu não tenho ninguém. Declare, eu sou amado e digno de conexões divinas. Sinta o peso dessas palavras, sinta a frequência que elas emitem. O mundo invisível responde a isso. E se você quiser aprofundar ainda mais essa frequência, no primeiro comentário fixado, eu deixei algo especial para te ajudar nessa jornada de reconexão com o seu poder. É um caminho para ativar essa consciência em você e abrir os portais do impossível. Acesse agora. Agora, respira fundo, porque o que estamos falando aqui não é teoria. É uma realidade viva. Está acontecendo agora, enquanto você ouve. Cada palavra desse vídeo está realinhando a sua vibração. Cada revelação está reativando um fragmento do seu verdadeiro eu. E quanto mais você se alinha, mais os milagres se tornam naturais. Porque no fim, o código quântico de Moisés não está em um livro secreto. Ele está na forma como você se relaciona com a palavra. Está em como você usa a sua voz, os seus pensamentos, a sua intenção. Está em como você se vê diante do universo. E talvez essa seja a sua travessia agora. Talvez o mar que precisa se abrir não esteja fora, mas dentro. Talvez você esteja diante da escolha entre continuar vivendo pela lógica da escassez ou atravessar para o território onde os milagres se manifestam com naturalidade. Essa travessia exige fé, mas não uma fé cega, uma fé consciente, uma fé vibracional, uma fé que reconhece que a centelha de Deus vive em você e que quando você declara a partir desse lugar, os céus se movem, os caminhos se abrem e o impossível se curva. E como você pode começar a acessar isso agora? Comece mudando a forma como você fala com você mesmo. Substitua os eu não consigo por eu estou aprendendo. Troque os não tem jeito por eu escolho confiar. Transforme os eu não tenho em eu sou canal da abundância. Essas trocas simples, repetidas com intenção, começam a reprogramar o seu subconsciente. E quando o subconsciente muda, a sua vibração muda. E quando a vibração muda, a realidade responde. Esse é o verdadeiro milagre. Não uma intervenção externa, mas uma transformação interna que altera tudo ao redor. Assim como foi com Moisés. E no final deste vídeo, eu vou te revelar a parte mais profunda desse código. A revelação que muda tudo. Mas antes, guarde isso. A sua voz é a sua vara. A sua fé é o seu mar. E o seu eu sou é a chave que abre o invisível. Continue comigo, porque a última parte vai conectar tudo o que você ouviu até aqui com uma verdade tão poderosa que talvez você nunca mais consiga ver a realidade da mesma forma. Essa é a hora. Respire fundo. Você está prestes a atravessar. E agora que você começa a lembrar quem é, começa também a entender que não existe separação entre fé e manifestação, entre o espiritual e o material, entre o visível
e o invisível. Tudo é um reflexo, tudo é espelho. O mundo ao seu redor responde não ao que você deseja, mas ao que você vibra silenciosamente todos os dias. Por isso, Moisés não pediu licença ao mar. Ele não pediu confirmação. Ele apenas estendeu o braço e deu o comando. Porque ele sabia que a autoridade que vem do Espírito não precisa de aprovação externa. E é justamente isso que você precisa recuperar dentro de si, a autoridade esquecida. Essa autoridade não é grito, não é arrogância. Ela é a certeza silenciosa de quem sabe que está em aliança com a fonte. É a paz de quem carrega dentro do peito a frequência do Eu Sol. Essa foi a maior descoberta de Moisés. Não foi a lei, não foi a travessia, não foi o poder, foi o despertar da identidade. E aqui está a revelação final que te prometi. Moisés não criou milagres porque era especial. Ele criou milagres porque se lembrou de quem era. Ele acessou uma identidade que vai além do nome, da história, do corpo físico. Ele acessou o Eu Sou em sua forma mais pura e se tornou canal direto da criação. E essa é a revelação que pode mudar tudo para você agora. Porque você também é parte desse mesmo Eu Sou. Não importa o que te disseram. Não importa o que você passou, não importa quantos erros cometeu, quantas vezes caiu, quantas vezes se sentiu pequeno. Essa essência nunca foi apagada, apenas esquecida, adormecida. E o que você está vivendo agora, ao ouvir essas palavras, é o chamado para acordá-la. Você foi condicionado a acreditar que precisava merecer, se provar, se sacrificar. Mas a verdade é que você só precisa reconhecer. Reconhecer que o Deus que criou o céu e a terra também habita dentro de você. E que cada pensamento, cada emoção, cada palavra que você libera está moldando a sua realidade neste exato momento. Moisés entendeu isso e por isso ele falou com montanhas, com mares, com céus. Ele compreendeu que o mundo externo não era o limite. Era o espelho. E essa consciência é o que separa quem apenas crê de quem manifesta. Crer é o começo, mas manifestar exige posicionamento vibracional. É um estado interno, onde você já sente como se o milagre já tivesse acontecido, mesmo sem nenhuma evidência física ainda. É como se Moisés já tivesse visto o mar se abrir, antes mesmo de tocá-lo com o cajado. E você também pode viver assim. Pode viver a partir da visão e não da dúvida. Pode se mover pela certeza e não pelo medo. Pode declarar o que ainda não existe e ver isso tomar forma diante dos seus olhos. Mas para isso, você precisa romper com a antiga programação que te mantém pedindo por migalhas do céu, enquanto tem um banquete espiritual à sua espera. Você precisa começar a falar com a vida como quem já venceu. Precisa parar de olhar para os obstáculos como barreiras e começar a vê-los como portais. E talvez nesse momento o seu mar vermelho seja a dúvida, o medo, as contas, o diagnóstico, a solidão, a dor do passado. Tudo isso parece grande, mas nada disso é maior do que quem você é em essência. O mar só parece infinito quando você esquece que carrega o céu dentro de si. E Moisés sabia disso. Por isso, ele não entrou em desespero. Ele se manteve firme, mesmo quando todos ao redor estavam desesperados. Porque a frequência dele já estava sintonizada com a solução, não com o problema. E você também pode se alinhar com essa frequência. Você pode começar agora mesmo, com um simples exercício de reconexão. Feche os olhos, respire fundo e diga, em voz baixa, eu sou o milagre que estou esperando. Sinta isso. Repita até que não seja só uma frase, mas uma verdade viva pulsando dentro do seu peito. Porque é isso que você é. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para criar, para expandir, para manifestar, para lembrar aos outros, com a sua própria vida, que o impossível é apenas um estado vibracional mal compreendido. E se essa mensagem tocou você,
Se ela despertou algo dentro da sua alma, então deixe o seu like agora mesmo, porque isso mostra que você está pronto para viver a sua manifestação. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Eu quero caminhar com você, vídeo após vídeo, ativando os códigos adormecidos da sua alma. E não se esqueça, no primeiro comentário fixado tem um conteúdo especial esperando por você, algo prático, direto, que vai te ajudar a mergulhar ainda mais fundo na energia da criação consciente. Clica lá e acessa agora, é o seu próximo passo. Você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Deus que guiou Moisés pelo deserto está guiando você agora. A coluna de fogo talvez hoje seja essa voz que fala contigo. O cajado talvez seja a sua palavra. E o mar que se abre é o reflexo da sua fé. Você nasceu para manifestar milagres. Você nasceu para ser canal da palavra que cria. Você é a manifestação viva do Eu Sou. Agora vá, declare, confie, caminhe. O mar já está se abrindo.